Bom, já estamos ao vivo aqui, já estamos também gravando para o YouTube, né? Daqui a pouco vai estar disponível lá. A Sofia comentou que está vendo e está ouvindo. Certo, pessoal, certíssimo. Gente, como é que estão aí? Estão dispostos? Estão cansados? Estão com sono? Sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, a preguiça já começa a bater. Como é que vocês estão aí? Ou não, né? Diga aí, não, não canso não, eu tô pronto aí para assistir o dia inteiro de aula, até 10 horas da noite se for preciso. Como é que vocês estão hoje aí? Dispostos? Estão preguiça? De 1 a 10, comente aí, qual é seu nível de coragem hoje? De 1 a 10. 1 é pouca coragem e o 10 é muita coragem. Qual é que você tá hoje aí? Comente no chat aí. 8, 8. É, a galera tá disposta, né? Todo mundo 8. 3, a Mariane tá fraca hoje. O Marcos também tá em 8. O Enzo aí caprichou, tá em 10. Boa, Enzo. Isso aí, a Raíssa tá na média aí, tá em 6. Pronto, muito bem. Vamos que vocês participem aí que eu fico mais animado aqui. Deixa eu ver quem já tá por aqui, 9 pessoas. Deixa eu ver. Vou ver aqui quem tem foto estranha de perfil aqui pra gente comentar. Olha, hoje não tem ninguém. Tem dia que tem cada desenho. Cada desenho não, né? Anime. Já aprendi que não é desenho, é anime que vocês gostam aí, né? Ou ninguém gosta aqui, porque nas outras turmas muita gente gosta. Alguém acompanha esses anime aí ou vocês estão focados só na escola mesmo por enquanto? O Caio diz que gosta. Tu gosta de quê, Caio? Diga aí. Eu já conheço todos aí, só de tanto vocês falarem aí nas aulas. Deixa eu ver o que é que vocês estão assistindo aí pra eu ver se é bom, se é ruim. Gosta. Todo mundo tá botando que gosta, né? Mas de que é? O que é que vocês assistem? Eu gosto de Ladybug. Ladybug. Eu sei o que é Lady Gaga. Mas Ladybug não sei ainda não. Depois eu vou pesquisar. Vocês ficam falando as corridas, depois eu vou pesquisar pra ver o que é que vocês estão assistindo. Já conheço vários aí. Deixa eu ver se alguém comentou. O Arthur gosta de Sasuke. Acho que é Sasuke, né? Esse nome aí. Naruto. Acho que já acabou, né? Não, esse desenho é da minha época, quando eu assistia a televisão TV Globinho e já passava esse desenho aí. TV Globinho não, né? Era na SBT, esqueci o nome do programa. Bom Dia e Companhia que passava esse desenho antigamente. Pronto, gente, já enrolei aqui um pouquinho com vocês enquanto os meninos terminaram de chegar. Já temos aqui 9 pessoas, 10 pessoas, é a média que a gente sempre. Mas tem uma continuação que é atual de Naruto, é? Ah, não sabia não. Tô por fora desses negócios aí. Mas depois eu vou conhecer. Ó, se tivesse uma aula que falasse assim, aula de animes, não faltava nenhum de vocês. A turma tava lotada aqui, tinha umas 60 pessoas. Pessoal, na aula passada, nós finalizamos falando sobre Revolução Francesa, né? Vocês lembram ainda, né? Ou já esqueceram? A gente falou, né, um pouco, a gente fez a análise daquela imagem, né? E contextualizou um pouquinho. Vamos ver se eu lembro aqui qual foi o slide que a gente parou. Eu acho que a gente parou nesse slide aqui, se eu não me engano. Aí depois a gente deu uma passadinha nesse. Foi aqui, gente, ou fomos mais adiante? Deixa eu ver o próximo. Não, acho que a gente parou neste aqui. Se eu não me engano, foi nesse. É porque é tanta turma, gente, tanta aula, tanto slide que eu fico às vezes meio desorientado. Mas eu acho que a gente parou nesse slide aqui. Me confirme aí. Não tá aparecendo. Enzo, tu deve ter apertado alguma coisa aí, porque pra mim tá normal aqui, viu? Procura aí nessas telas que tu vai encontrar. Ah, apareceu, né? Às vezes vocês fixam outra tela, aí não aparece. Tem que deixar nenhuma tela sem ser fixada. É um pontinho que fica lá no canto em cima ali, que se você clicar nele você fica fixo. A Giovana disse que tá vendo. A gente parou nesse slide aqui, foi, Giovana? Ou fomos mais adiante? Paramos antes? Diga aí, o que é que você... Eu acho que foi depois. Bom dia, Maria Clara. O Arthur disse que acha que foi depois. Eu acho que não, hein, Arthur? Acho que a gente parou aqui, tá? Misael chegou. A Sofia disse que acha que foi nesse. O Misael disse que gosta muito de aula online e não participou essa semana, né, Misael? Você tá chegando hoje aqui. O que foi que aconteceu? Tava doente? Tava sem internet? Qual é o próximo slide? O próximo slide é falando sobre Guerra da França. Eu também acho. Pois pronto, vamos começar a partir daqui. Misael, comente no chat aí o que foi que aconteceu. Você disse que gosta muito de aula online e não apareceu na aula essa semana. Coloque no chat aí que eu vou já ler. Nós, né, falamos sobre a pirâmide social que era presente nesse período, né?
Então, até falei para vocês, né, que o terceiro estado, né, que os pobres, meu celular está com muito problema, eita, quase não sai, que aparece muito rápido aqui, eu fico tentando ler e me perdo. Agora eu vou abrir o chat e vou ler com mais paciência. Pronto, meu celular está com muito problema, mas eu estou entrando. Pois é, ontem eu acho que eu não te vi aqui, Misael. Posso estar enganado, né? Ou ontem não foi ao vivo, né? Antes de ontem. Pois pronto, vamos adiante. Nós falamos, né, sobre essa pirâmide social. Eu falei para vocês que nesse período a sociedade era uma sociedade estamental. O que é que significa, gente, sociedade estamental? Coloque no chat aí que eu vou ficar muito feliz se alguém acertar. E se vocês errarem, eu vou falar aqui com o pai de vocês para dar um cascudo em cada um que não aprendeu o que a gente falou na aula passada. Sociedade estamental. Alguém lembra o que é? Diz, não, professor, você nem falou disso. Diga aí. Se passou alguma sem eu entrar, me desculpe. Tudo bem, Misael, mas eu tô falando assim porque eu não lembro de tu estar na aula. É uma sociedade que a classe social... Sumiu da tela aqui, deixa eu abrir o chat que eu vejo com mais tranquilidade. É uma sociedade, o Caio comentou, é uma sociedade em que a classe social de uma pessoa quase nunca muda. Boa, Caião, é isso aí. Uma sociedade estamental é uma sociedade que, como está, fica. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Muito bem, Caio, parabéns aí. Vou mandar um prêmio aí para você. Temos outra relação, né, nessa sociedade, que é a detenção. O Caio comentou em que os pobres sustentam as classes mais altas. Na realidade isso hoje ainda acontece, né, Caio? Mas isso é um assunto para outra aula. A gente fala, né, sobre uma relação nesse momento de absolutismo. O que é o absolutismo, né? É o poder, né, concentrado apenas ali em uma pessoa, e aquela pessoa se torna ali absoluta e autoritária. Então a gente fala do absolutismo aqui monárquico, que todas as decisões eram tomadas apenas por uma pessoa. E quem é essa pessoa? Essa que está lá no topo ali dessa pirâmide, chamada como rei, né? Ali a gente conheceu antes como senhor feudal e depois a gente pode chamá-lo de rei. Então a gente tem esse absolutismo monárquico presente nesse momento da nossa história, né? A gente fala, né, que são algumas classes, que é o rei, o primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Aqui, gente, nós como a gente vai falar realmente de Revolução Francesa, a gente tem que entender o que é que estava acontecendo na França naquele momento, né? Então a gente fala sobre a França e as guerras para entender esse contexto de Revolução Francesa. Ao longo da segunda metade do século XIII, a França se envolveu em inúmeras guerras, como a Guerra dos Sete Anos, né, que como o nome já está dizendo, durou 7 anos, contra a Inglaterra, e com o auxílio dos Estados Unidos, a Guerra de Independência, né, em 1776. A corte absolutista francesa, que possuía, né, um alto custo de vida, que como o nosso amigo Caio disse aí, era bancada principalmente pelos camponeses que pagavam muitos impostos, era financiada pelo Estado, que por sua vez já gastava bastante do seu orçamento com a burocracia, o que mantinha ela funcionando. Realmente, os pobres coitados trabalhavam muito para pagar os luxos ali da nobreza, né? Soma-se essa atmosfera de duas crises que teria na França e outras coisas que ela estava passando naquele momento, né? Que era uma crise muito severa no campo, né? Então estava começando, né, a faltar alimento. Então imagine, você como camponês trabalhava, pagava um monte de impostos e o teu dinheiro, né, que sobrava ali no final do mês, vamos falar dessa maneira, o que te sobrava no final do mês não dava nem para comer. Então veio, além de tudo isso, uma crise muito forte no campo, que a produção foi muito baixa. Então praticamente o que as pessoas tiraram ali do seu sustento só deu para pagar a corveia, a talha, a banalidade, que eram os impostos cobrados naquele momento. Então as pessoas começaram a ficar, né, contra a parede, dizer, cara, eu não tenho nada, não consigo nada, e o alimento que eu tiro aqui, ainda tenho que pagar esse tanto de imposto. As pessoas começaram a criar aquele sentimento de revolta e aquele sentimento de dizer, peraí, será se isso que o rei está fazendo está certo? Será se realmente nós, como camponeses, merecemos viver assim? Só porque nós não temos
uma classe social como eles. E isso, né, em 1770 a 1780, acabou gerando, né, uma crise muito grande, e essa falta de produtos criou uma inflação de 62%. Ou seja, essa crise financeira, derivada de uma crise pública, acumulava ali um barril de pólvora. E, de repente, alguém acendeu aquele pavio e estourou na mão do rei. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, alguns pontos são muito importantes para que a gente entenda, né, que o rei, naquele momento, era uma figura praticamente intocável. E as pessoas quererem ir contra o rei era como ir contra um deus, vamos dizer dessa maneira. Porém, o iluminismo dizia as coisas diferentes, né? Então, como a gente já falou anteriormente, o iluminismo pregava que todos os homens eram iguais perante a lei e perante também a religião. Então, essa crença de que o nobre, né, que o rei, era uma figura que representava ali Deus e que era uma designação divina, ele está ali naquele poder, começou a cair por terra. Então, entenda, como você viu lá naquela pirâmide, né, a população camponesa era cerca de 24 milhões de pessoas, enquanto o rei só era um. Por que que Deus escolheu uma pessoa para ser boa e fez 24 milhões ruim? Não fazia sentido, né? Então as pessoas começaram a refletir junto com as ideias do iluminismo. Por isso que a gente estudou o iluminismo antes de chegar nessa parte, para a gente entender como estava a cabeça das pessoas. Eu vi que o Misael acabou de sair aqui, por isso que ele disse que está tendo problema, né, para permanecer na aula. É ruim às vezes, ficar online, né, porque se a internet não for boa, né, a pessoa não consegue acompanhar direitinho. Mas como a gente está colocando no YouTube, né, a gravação, então acho que ele não vai ser prejudicado por conta disso. Eu falo dele aqui, gente, porque às vezes tem outras pessoas, né, que passam pelo mesmo problema, né, de internet, a internet não ser muito boa, enfim. Aqui, vamos ao seguinte, os membros do terceiro estado, né, que são quem? Os camponeses, os soldados, é aquele pessoal mais pobre, vamos dizer dessa maneira, muitos deles influenciados pelo pensamento iluminista, né, e pelos panfletos que provocavam ideias de liberdade e igualdade disseminados entre a população, passaram a ser mais afetados pela crise. Então imagine, você já está com fome, com raiva ali da gestão, né, da administração do rei, e ainda tem alguém te dizendo, olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado. É igual quando tem aquelas brigas na escola, né? Um chega e fica dizendo, eu não deixava, se fosse comigo, eu já ia pra cima, falou da tua mãe. Aquela pessoa que fica botando fogo, sabe? E isso estava acontecendo naquele momento. E quem era essa pessoa que estava provocando? Eram os grandes filósofos, né? Que eram muito respeitados, né? Então, John Locke, Montesquieu, Roosevelt. Então, todos eles eram ali aquele povo que fica incentivando a briga. Dizer, cara, tu já tá sem nada, tu já tá pobre, tu já tá com fome, tu ainda vai ficar debaixo do pé do rei. Vamos se revoltar, vamos botar ele para fora. Então, tudo isso começou a entrar na cabeça das pessoas, né? No fim da década de 1770, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei e da corte sobre aquela crise, né, que estava afetando todo mundo, bem como passaram a reivindicar os direitos mais amplos e maior representação dentro da estrutura política francesa. Naquele momento, gente, você entenda, naquele momento você não tinha direito a nada, a falar nada, a pensar, até o seu direito de pensar era cerceado. Então não se sabia nem sequer o que era liberdade de expressão. Essa palavra naquele momento nem sequer existia ainda. Então você era preso, não podia falar, estava com fome, estava com raiva, tinha alguém te incentivando a brigar e isso ia acontecer. Então a França era um barril de pólvora prestes a estourar. A burguesia, né, por sua vez, que liderava o terceiro estado, propôs em 10 de junho uma Assembleia Nacional, isto é, uma Assembleia para formular uma nova Constituição para a França. Esta proposta não obteve resposta por parte do rei. Lógico, o rei não queria perder o direito dele, da nobreza e do alto clero. Em 17 de junho, os burgueses, né, trabalhadores e os demais membros do terceiro estado se declararam em reunião para a formulação de uma Constituição, mesmo sem a resposta do primeiro e segundo estado, que era o rei lá e a igreja.
Ao mesmo tempo, começava um levante popular em Paris. Outros estados entre os camponeses, a revolução se iniciou. Agora o bicho vai pegar. Em 14 de junho, né, de 1789, a massa de populares portugueses tomaram a Bastilha, né? E aquela imagem lá que a gente viu no começo aqui da aula faz referência um pouco a isso. A prisão, que era símbolo do antigo regime, em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos, entre outras coisas, que cortavam os privilégios da nobreza. Olha só, agora o bicho vai pegar para a nobreza. Com a inserção de impostos e o monopólio sobre terras cultiváveis. A Assembleia instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que depois a gente conhece como direitos humanos, que reivindicava a Constituição cidadãos e franceses, né, a não serem mais súditos do rei, e sim pessoas comuns, né? Todo mundo, a partir daquele momento, seria igual. Olha só, muito do que a gente vive hoje vem da luta que houve lá na França, que as pessoas se revoltaram e lutaram por seus direitos. Então, nós, né, também fomos influenciados por essa Revolução Francesa. Às vezes a pessoa se pergunta, mas por que eu estou estudando Revolução Francesa? Por que eu não estudo Revolução Brasileira? Calma. Isso nos influenciou e bem como influenciou o mundo inteiro. Por isso que é muito importante que você saiba que foi a partir desse momento que a gente começou a ter a declaração do direito do humano ali, né, do cidadão. Saiba que isso é um dos pontos mais importantes para o fim da escravidão, que ainda era nesse período muito ativa no Brasil, só acabou lá em 1888. Então, a gente vai entender por que desse processo e por que a gente tem que aprender sobre ele. Em setembro de 1791, foi promulgada a nova Constituição Francesa. Olha só, assegurando a cidadania para todos e pressionando o monarca Luís XVI a aceitar os seus critérios. Essa Constituição previa ainda a igualdade de todos perante a lei, o voto censitário, a confiscação de terras eclesiásticas, que eram terras da igreja, o fim também do dízimo e a Constituição Civil e do clero, dentre outros pontos. Olha só, a partir desse momento, houve, né, realmente uma inserção do que a gente chama hoje de democracia. Todos nós somos iguais perante a lei. O Estado é laico. Professor, o que é ser laico? É não ter religião definida. Você pode seguir a religião que você quiser, inclusive seguir nenhuma religião. Você pode ser ateu também se você quiser. Então, o voto censitário, as pessoas passaram a poder escolher o seu representante, a confiscação de terras, né, porque tudo que era terra boa estava na mão da igreja, a igreja queria tudo para si, então dizer, ei, peraí, traga um pouquinho para a gente também. Então, a partir desse momento, a sociedade teve um clique, a sociedade mudou. E isso chegou aqui para a gente, isso chegou aqui no Brasil, e a gente vai ver em outra aula do Brasil República. A partir desse momento, a França revolucionária, né, esboçou seu primeiro tipo de governo, a monarquia constitucional, que durou de 1991 ou 1791 a 1792. Um aninho aí, né? Mas foi o primeiro esboço de uma sociedade constitucional, ou seja, uma constituição, ela expressa todos os seus direitos e todos os seus deveres como cidadão. O direito de ir e vir, o dever do Estado de fornecer para você uma educação, o seu direito ao livre-arbítrio, né, de fazer o que você bem entender da sua vida, o seu dever de não fazer coisas erradas. Então, isso está tudo presente na Constituição, naquele momento, e na nossa Constituição, hoje em dia também, né, que é conhecida aí como Constituição Cidadã. Mas isso é um assunto para outra aula. Deixa eu abrir aqui o próximo slide. Abriu. Revolução Francesa. Causa e consequência. A gente vai entender um pouquinho de como... A gente já entendeu, né? Um pouco das causas da Revolução Francesa. Então vamos entender um pouco das consequências, né? Essas coisas que eu já venho falando para vocês. Então a gente vai só dar mais uma aprofundadinha ali naquela questão. Causas da Revolução Francesa. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver uma indústria, no país queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade no comércio internacional. Desta forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia,
o liberalismo econômico. O que isso quer dizer, professor? Liberalismo econômico é ser liberal? Sim, é ser liberal. E que é ser liberal? Fazer comércio com outras regiões. Professor, sou Misael, é porque entrei pelo computador, pelo celular da minha mãe. Por isso fica... Deixa eu ver qual é o e-mail que ele está usando. O Misael está usando a conta do... Não, mas está com teu nome aqui, Misael. Então a gente fala sobre esse liberalismo, né? A burguesia exigia também uma garantia dos seus direitos políticos. A burguesia sempre querendo mais do que as classes inferiores, né? O Misael colocou que ela abriu na minha conta. Ah, sim, tudo bem, Misael. Pois era ela quem sustentava o Estado, posto que o clero, né, mais conhecido também como igreja, e a sua nobreza estavam livres de pagar impostos. Olha só que bem merecido, sem pagar nada, e os outros se ferrando ali para pagar vários impostos. Apesar da classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. Iluminismo, a gente já falou tanto iluminismo que eu acho que vocês já aprenderam isso pro resto da vida. O iluminismo se propagou entre os burgueses e proporcionou, né, o início da Revolução Francesa. A gente já falou sobre isso. Esse movimento intelectual fazia duas críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e ao direito concedido ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos foram Voltaire, Montesquieu, Roosevelt, Diderot e Adam Smith. A gente fala também, gente, sobre uma crise econômica muito severa que a França passou naquele momento, né? Então a gente vê que a crise econômica, às vésperas da Revolução ali francesa, em 1789, exigia reformas, né? Mas gerava também uma crise política, né? Uma crise representativa. O que é isso quer dizer, Leonardo? Eu não sei o que é crise representativa. As pessoas não se sentiam mais representadas pela figura do rei. Então, às vezes a gente passa isso, né, com algum prefeito ou presidente, a gente não se sente representado porque ele faz coisas que a gente acredita que seja errado, né? Então, a irrepresentatividade quer dizer bem relacionado a isso. Posicionado também pela situação, né, que o rei Luís XVI, aliás, 16, convocava os estados gerais, né, que queriam ali reformar e dividir a Assembleia, dividir o governo de novo naqueles 3 estados. Mas não acabou que isso não virou tanto, né? Pelo fato, gente, de que o terceiro estado era muito numeroso, né? Era muita gente. Então, as votações, se fossem corretas, né, o terceiro estado sempre ganharia. E isso era totalmente correto, levando em consideração que antes, né, a decisão era do primeiro e do segundo estado, sendo que eles eram a mesma coisa, era a nobreza. E o terceiro estado ficava sempre à mercê deles. Então, a Revolução veio para desmistificar isso. Temos aqui, ó, no entanto, o primeiro estado, né, recusavam as propostas e as votações e continuavam a realizar por estado, né, dividido por estado e não por pessoa. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, que é essa pintura que está aí abaixo, ó, o terceiro estado, por parte do primeiro estado, o baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam legítimos representantes da nação, falando sobre a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. A revolta aqui realmente aconteceu. Se você quiser ver essa imagem com mais maior, né, vamos dizer dessa maneira, você pode virar seu celular na horizontal ou dar 2 cliques na tela. Então, temos ali o terceiro estado esboçando ali seus sinais de revolta. Essa monarquia constitucional, né, feita pelo terceiro estado, gente, estou indo um pouquinho rápido porque eu estou querendo concluir todo o assunto que a gente tem aqui, tá bom? Mas aí qualquer dúvida, depois eu vou dar um tempinho aqui para vocês perguntarem, tá? E esse assunto também está presente no livro de vocês. Depois vocês leiam lá que vocês vão achar a maioria dessas informações aqui, certo? Monarquia constitucional. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Assembleia, né, aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os seguintes princípios, olha só: liberdade, igualdade e fraternidade. Ou, em francês, liberté, égalité, fraternité. Lema da Revolução, né? Então, as cores da bandeira francesa, né, representam a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, tá lá a liberdade
em azul, a igualdade em branco e a fraternidade em vermelho. Também que representa um pouco ali da cor do sangue que foi derramado das pessoas para poder conseguir, né, implantar essa Constituição, esse direito de todo mundo ser igual perante a lei. O rei, né, Luís XVI, em aprovar a declaração, provocaram novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos pobres novos fugiram para outros países. A instabilidade da França era muito grande naquele momento. A Constituição ficou pronta em 1791. Dentre os artigos dessa Constituição, podemos destacar: o governo foi transformado em uma Constituição, né, uma monarquia constitucional. O poder executivo cabia ao rei, limitado pelo legislativo e constituído pela Assembleia. Então, tem aquela ideia de divisão de poder em três esferas: legislativo, executivo e judiciário, que é um modelo que a gente ainda segue até hoje, né? Quem é o chefe do executivo? O presidente, temos também o chefe do legislativo, o chefe do judiciário também. Então, vem uma visão que realmente veio desse momento que se inseriu em praticamente todos os países. Os deputados teriam um mandato de 2 anos, né, instituído como voto censitário, que só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, né? Então o voto ainda não era para todo mundo, né? Censitário quer dizer o quê? Que ele era selecionado, né? Então você só poderia votar se você tivesse uma renda ali. Por exemplo, você ganhasse um salário é que você poderia votar. E hoje, não, né? Todo mundo, a partir dos 16 anos, tem direito a voto. E é até obrigatório, né? Votar. Suprimiram-se os privilégios antigos das ordens sociais. Confirmaram-se a abolição da servidão e da nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravidão nas colônias, né? Então, nem tudo ainda estava resolvido, né? A escravidão ainda era presente naquele momento e isso é uma coisa muito errada, né? Convenção Nacional. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a república. Os jacobinos, né, que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, que é essa visão de esquerda e de direita, sabe quando o pessoal fica falando, partido de esquerda, partido de direita, vem muito desse tempo, né, em que os jacobinos e os girondinos se dividiram, né, e no meio de uma convenção, uns ficaram do lado esquerdo, outros ficaram do lado direito, mas depois a gente explica isso para vocês em outra aula, quando a gente falar sobre política, alguma coisa relacionada a esse tema. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, olha só, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Então, é de onde vem aquela frase: cabeças vão rolar. E, meu amigo, a confusão começou a ficar séria aqui. A rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Não sei se vocês sabem, né, mas a gente tem uma escola em Valência, não sei se vocês conhecem, que se chama Maria Antonieta, né? Vocês conhecem qual é a escola que eu estou falando? Internamente, né, as opiniões... Como é, Arthur? Então vocês conhecem, né? Eu joguei só uma pulguinha aqui atrás da orelha para ver se vocês... O Caio disse que conhece, mas não sabe. Cara, não faça uma coisa dessa, por amor de Deus. Os girondinos, né, representando a alta burguesia... Ah, tá brincando. Muito bem, cara. Graças a Deus. Representando a alta burguesia, defendiam posições moderadas, né, de uma monarquia constitucional. Já os jacobinos, né, eram mais radicais, né, queriam uma mudança ali totalmente maluca. Agora entendam, né, quando as pessoas conseguem poder, elas tendem a abusar dela. Então, essa revolução marca o fim de um poder absoluto e o início talvez de outro, né, que foi o terror. Os girondinos e os jacobinos ficaram totalmente loucos e começaram a se matar praticamente. Então a gente chama esse período de o terror, que durou mais ou menos um ano, né, de 1793 a 1794. E olha só o que foi que aconteceu. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, né, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Este período ficou conhecido como terror. Isso foi possível graças, né, à lei aprovada dos suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários.
Nessa mesma altura, né, as igrejas eram encerradas, os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que recusavam a jurar a Constituição Civil e o clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Ou seja, gente, eles criticavam o poder absolutista e quando eles conseguiram o poder, eles se tornaram outros absolutistas. Isso é muito louco. A ditadura jacobina, né, introduziu novidades na Constituição, tal como o voto universal, fim da escravidão, congelamento dos preços, instituição de um tribunal. As execuções tornaram-se um espetáculo popular. Olha que loucura, gente. O pessoal ia para a praça pública para ver gente sendo morta, pois aconteciam diversas vezes ao dia, num ato público. Para ditadores, era uma forma justa de acabar com os inimigos, porém, a esta atitude causava medo na população, que se voltou contra Robespierre e o acusou ali de tirania. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre também foi executado. O fato ficou conhecido como Golpe do 9 Temidor, em 1794, e marcou também o fim dessa era. Deixa eu ver o que, é que o Caio comentou aqui. Deixa eu botar no chat aqui, Caio. Caio comentou, deixa eu ver. Isso era uma loucura. Já imaginou ver uma pessoa morrendo assim em público? Pois é, isso acontecia várias e várias vezes por dia. Deixa eu ver se tem outro comentário. Não, pronto, encerra nisso, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, que retrata esse espetáculo que era, né? Você vê ali uma pessoa segurando várias cabeças ali que tinham sido cortadas durante o dia, né? O Arthur comentou ali que povo psicopata. Pois é, Arthur, o pessoal ficou maluco, simplesmente maluco. Robespierre, né, que era o grande articulador desse movimento, também foi para a guilhotina. Olha só que loucura. E aí o tanto de pessoas ali, olha, acho que vocês já viram uma cena dessa, né, em algum filme, e aquilo não é ficção não, realmente aquilo aconteceu, né? E aqui, pessoal, nós concluímos o nosso assunto. Deixa eu respirar aqui, que falei demais. Pergunta, gente. Agora coloquem as perguntas no chat aí. Eu já falei demais, consegui concluir o assunto aqui. E quero tirar as dúvidas de vocês, caso tenha, né? Dizer, professor, não tenho dúvida não, que eu não entendi nada. Eles tiravam a cabeça das pessoas, cortavam mesmo na guilhotina, né? De guilhotina é uma lâmina gigante que cai lá de cima e corta o pescoço. Cortava, né? Misericórdia. Pois é, Misael. O pessoal ficou louco, cara. Como funciona a monarquia de hoje na Inglaterra? É parecido como antes? Não, a monarquia hoje que tem lá na Inglaterra é representativa, né? É uma questão mais, vamos dizer, figurativa. Então, os reis e rainhas, que estão até acabando, né? Depois que eles falecerem, não vai ter sucessor praticamente. É uma questão mais, vamos dizer, que figurativa. Então, eles não têm poder assim para tomar decisões como antigamente, né? Não foi abolido, mas as pessoas não são mais representadas por ele, né? Inclusive lá tem até presidente também. Misael, vai ter atividade sobre esse assunto? Não, Misael. Só uma atividade nessa semana. Na outra semana que a gente vai ter mais atividade, tá bom? Professor, mas na monarquia ainda tem mortes assim ou não? Não, acabou a monarquia, tá? A gente hoje vive na república. Aliás, não é nem mais na república, né? A gente já vive num pós-república, até nesses países que passaram muitos anos de monarquia. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Qual era o responsável por cortar a cabeça? Quem era, né, o responsável por cortar a cabeça das pessoas, né? O articulador desse movimento foi Robespierre, né? Mas tinham muitas e muitas pessoas que eram ali do alto escalão que faziam isso, né? Isso se tornou tão banal que todo mundo poderia cortar a cabeça de alguém. Desde que fizesse isso, né, em um espaço público, ó, digamos, eu não gosto de alguém. Eu dizer, olha, aquela pessoa ali, ó, tá conspirando contra o nosso ato revolucionário. E as pessoas, então, tomadas por um sentimento de loucura realmente, iam lá e matavam a pessoa, né? Às vezes até os próprios jornalistas, né, que escreviam qualquer notícia eram mortos simplesmente por estar escrevendo qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus por ter nascido no século XXI. Pois é, Mariane. A gente está numa boa e não sabe. Carla, pois é, sem dúvida.
Eu devia morrer assim também. Ah, ele deveria, né? E morreu, né? Robespierre foi levado à guilhotina. Valei-me Cristo, a Maria Paula comentou. Pois é, Maria Paula. O ser humano é louco. Não é só desse período, não, tá, gente? Então, a gente fala que esse período foi horrível, foi. Esse período foi triste, foi. Mas depois a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aí sim vocês vão entender o que o ser humano é capaz de fazer. Deixa eu ver se. Mas existe pena de morte. Sim, ainda existe pena de morte em alguns locais, né, nos Estados Unidos, em alguns estados tem a pena de morte, né? No Brasil também, né? Isso é protegido por lei, mas em caso de guerra, né? Existe uma cláusula na nossa Constituição que permite, né? A pena de morte caso alguém tenha concedido informações confidenciais sobre o Brasil em uma guerra. Mas isso é caso uma guerra aconteça. De maneira geral, isso é proibido por lei no Brasil, mas em alguns estados da Pensilvânia, nos Estados Unidos, acho que no Texas também, é permitido. Tadinha da Rainha Elizabeth, será se ela viveu esse período? A Rainha Elizabeth já tem quase 100 anos, ela viveu muitos períodos aí. Esse não, né? Porque a gente fala aí de 300 anos atrás. Mas depois o pessoal diz que a Rainha Elizabeth é eterna. Ela viveu até no período da pré-história. Pois é, o pessoal tem essa teoria que a Rainha Elizabeth é eterna. Coitada. Isso, em alguns estados, né? Porque os Estados Unidos, cada estado tem sua lei, né? Não é igual aqui no Brasil que nós temos uma lei para todo mundo, não. Lá cada estado faz suas próprias leis. Então tem estado que você pode andar com 10 armas na cintura, tem estado que você pode andar com uma, tem estado que você não pode andar com nenhuma, só se quiser. Então são várias e várias leis em cada estado. Por isso que a gente chama Estados Unidos, porque são vários Estados Unidos representando uma nação só. Mais alguém? Gostei da participação de vocês hoje, viu? Me deixaram muito satisfeito, participaram, perguntaram. Pois é, Misael, é bem complicado, né? Mas é uma questão bem complexa, né? Porque, por exemplo, no Brasil muita gente tem arma, né? Mas quem é que tem arma? Os bandidos. Essas pessoas são do Rio de Janeiro, inclusive tá tendo, né, uma grande ação lá no Rio de Janeiro contra algum. Acho que é na favela do Jacarezinho, se eu não me engano. Já morreram, inclusive, várias pessoas lá nesse confronto entre polícia e traficantes. Foi, né? Eu não tô acompanhando, mas eu vi, assim, superficial as notícias. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá tudo ok? Olha, quando vocês não têm pergunta, eu chego a duas conclusões. Ou eu explico muito bem, vocês aprenderam tudo, ou eu explico muito mais e vocês não aprenderam nada, e não tem dúvida. Se pudesse, eu andaria com uma arma. A Mariane. A Mariane quer andar com uma arma. Pode andar com uma baladeira, Mariane. Já viu uma baladeira? Não sei se tu já viu. Um estilingue. Sim, ontem no jornal só falava nisso. Lana, mas era permitido sair com armas nas ruas, professor? Não era, não. É permitido. Mariane, sim. Mariane sabe que é uma baladeira, né, Mariane? Por isso tu pode ter um aí pra tua segurança pessoal. Mariane Paia, a Carla comentou. Pronto, gente. Já que vocês não têm mais professor, os alunos não estão falando porque todos têm vontade de andar com arma. E a gente, vocês estão revoltados assim, com a sociedade. Tacar a pedra na cabeça do povo, a Mariane comentou. Gente, quem é o mais fofoqueiro da turma aí, hein? Vamos interagir aqui um pouquinho. Vou encerrar aqui a gravação do YouTube, como a gente tem